Aula 2, Teoria de Aprendizagem de Vygotsky. Vamos lá? Vou começar falando sobre a biografia de Levi Vygotsky. Ele nasceu na Rússia em 1896. Morreu em Moscou em 1934, aos seus 38 anos. Morreu muito novo. Foi um psicólogo bielorrusso, autor da psicologia cultural e histórica. Eu vou falar da teoria dele sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, que é chamada de ZDP. Zona de Desenvolvimento Proximal é o desenvolvimento real, aí tem o mediador e o desenvolvimento potencial. Essa é a chamada de Zona de Desenvolvimento Proximal. Vamos falar um pouquinho disso, tá? Tem uma frase de Vygotsky que ele diz assim: na ausência do outro, o homem não se constrói. Ele defende a teoria de que a gente se constrói, a gente cresce quando a gente está com outras pessoas, né? A gente aprende e a gente desenvolve. Agora, quando a gente não tem ninguém, né? Outras pessoas, a gente não consegue se desenvolver, ok? Não consegue crescer. Vamos lá. Teoria de Levi-Vygotsky. De acordo com o modelo que propôs, a interação da criança com o meio através de do uso de signos, linguagem falada ou escrita, resultaria no desenvolvimento cognitivo. Isso colocou o aprendizado como uma experiência social e pôs ênfase do ensino nas condições de vida do aluno e em suas interações sociais com o professor. O papel do mestre, segundo Vygotsky, era interferir ao invés de simplesmente repassar o conhecimento, provocando assim o que conceituou como zona de desenvolvimento proximal. Essa ideia se refere ao estado abstrato de aprendizagem, localizada entre o que a criança já sabe fazer sozinha e o que ela seria capaz de fazer com a interação de um adulto. Entre o conhecimento real, que é o conhecimento que a criança tem agora, e o conhecimento potencial que ela pode alcançar, entendeu? Então, o professor vem com esse meio, né? O nosso cognitivo vai amadurecendo ao processo que entra em contato com a família, com a cultura, né? Com a minha cultura e os meus amigos, com meus professores e etc. A criança vai se construindo e desenvolvendo em razão do outro, né? Isso é bem comum, né? A criança, ela cresce e desenvolve em razão do que ela vive, né? Ali, do meio que ela está. A internalização, a memorização e a imitação das interações sociais para Vygotsky se daria pela observação da cultura pelo indivíduo. Há aí uma diferença crucial entre as formas de entendimento do ensino predominante na época, porque esse modelo sugere que o sujeito do conhecimento não compreende diretamente os objetos diretamente, mas sim uma representação dele. A linguagem, a cultura, seria uma representação do mundo, uma mediação acessível àquele que aprende. Então, aí a gente vê algumas imagens, né? A criança, ela imita tudo que o adulto faz, né? Ali na primeira imagem, o pai com os filhos, né? O pai tá lendo, os filhos também lê. A mãe e a filha ali, né? Aquelas duas branquinhas ali. A filha exatamente copiando a mãe. O pai ali fazendo a barba. A mãe ali embaixo fazendo yoga. Então, assim, a criança, ela interage com o meio que ela vive. Isso é um fato, né? O meio que ela vive influencia demais na aprendizagem dela. Então, se ela tem muita, como é que fala? Muitas
Deu branco, gente. Quanto mais coisas você oferece para essa criança, mais, por exemplo, esporte, interação com tecnologia, com livros, brinquedos, enfim, quanto mais cultura você dá para essa criança, melhor vai ser o desenvolvimento dela. Como o oposto também. Quanto menos você der, menos interação social, menos educação, a criança ela vai crescer uma criança assim, fechada para o mundo, entende? Ó, as crianças imitam os adultos, quase sem percebemos, quase que a gente não nota isso. Seus olhares nos estudam e analisam, integrando comportamentos, copiando gestos e internalizando palavras, expressões e até papéis.